Rei Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Além disso, ele também construiu um poste para a deusa Zerá, que na mitologia cananeia era esposa de Baal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareia. E nesse vídeo nós vamos contar a história do rei Acabe, considerado o rei que pecou contra o Senhor Deus, mais do que qualquer um que havia sido rei antes dele. O rei Acabe foi o segundo da sua dinastia. Ele governou sobre o reino do norte de Israel e era filho do rei Og. E ele acabou se casando com a filha do rei Etbaal de Sidom, sendo que Sidom é uma das cidades mais antigas do mundo e ficava na costa do mar Mediterrâneo e era bem conhecida pelo comércio tanto de vidro como de tecidos púrpura. E Jezabel era justamente a princesa de Sidom, sendo uma ardente adoradora de Baal e Azerá. E a verdade é que os adoradores de Baal acreditavam que esse falso deus, controlava as chuvas. Ele simbolizava as forças produtivas da natureza, sendo que a adoração a Baal era completamente imoral, porque ele era adorado como deus da fertilidade, responsável pelas chuvas que resultariam em boas colheitas. E conforme a mitologia cananeia, Baal estava condenado a travar um combate mortal com o deus da guerra e da esterilidade. Se Baal triunfasse, se seguiriam 7 anos de fertilidade. Porém, se ele fosse vencido, se seguiriam 7 anos de seca e escassez. Lembrando que o Senhor havia ordenado o seguinte, o que podemos ler em Levítico 25, de 1 a 7. O Senhor Deus falou com Moisés no Monte Sinai e mandou que lhe desse ao povo de Israel as seguintes leis. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes vai dar, deixem que de 7 em 7 anos a terra descanse, em honra do Senhor. Durante 6 anos semeiem os seus campos, podem as parreiras e colham as uvas. Mas o 7º ano será um ano de descanso sagrado para a terra. Um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse ano ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas parreiras. Ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão bastante para alimentar todos os israelitas, os seus escravos e as suas escravas, os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo, e também os animais domésticos e os animais selvagens. Tudo que a terra produzir servirá de alimento. Mas alguém é capaz de perguntar, como é que haverá comida durante o 7º ano, quando ninguém vai semear nem fazer a colheita? A resposta é que Deus abençoará a terra e no 6º ano ela produzirá colheitas que serão suficientes para 3 anos. Quando vocês semearem os seus campos no 8º ano, estarão comendo daquilo que colheram no 6º ano. E haverá bastante para comerem, até a colheita do 9º ano. Assim, o 7º ano seria um ano sabático, ou seja, um ano de descanso para a terra. E era Deus que garantiria a provisão nesse período. Só que nesse período o povo de Israel, governado por Acabe e Jezabel, esqueceram das leis e dos mandamentos do Senhor, passando a adorar esse falso Deus. E justamente para contrapor Baal é que se levantou Elias, um profeta do Senhor. E ele profetizou na ocasião que não cairia orvalho nem chuva nos anos seguintes. E isso serviria para provar que não era Baal o controlador das chuvas. Bom, diante dessa afronta, a rainha Jezabel ordena que os profetas do Senhor sejam eliminados. E é aí que o profeta Elias vai se esconder, perto do riacho de Querite, a leste do Rio Jordão. E a situação ficou tão séria que Obadias, o mordomo do rei, administrador do palácio real, esconde 100 profetas em grupos de 50 em cavernas e providencia comida e água para eles. O tempo passou e quando chegou ao 3º ano de seca profetizada por Elias, o Senhor Deus disse para ele se apresentar ao rei Acabe, pois ele, o Senhor Deus, ordenaria que voltasse a chover.
E quando o rei Acabe vê o profeta, ele diz assim: então é você que está aí? Você, o maior criador de problemas de Israel? Aí o profeta Elias responde: você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. E ele diz então para o rei ordenar a todo o povo de Israel que se encontrasse com ele no Monte Carmelo e que mandasse para lá os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que eram sustentados por Jezabel. Então o rei Acabe faz isso. Ele ordena que todas aquelas pessoas se encontrem com o profeta Elias no Monte Carmelo. E nesse monte haviam sido construídos santuários para a adoração desses deuses relacionados ao clima. Então Elias chega perto do povo e diz assim: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Então o profeta Elias pede que tragam 2 bezerros, sendo que Baal era normalmente representado por bezerros. Então ele pede que escolha um deles e que o corte em pedaços, que coloque sobre a lenha, mas que não acendesse o fogo. E ele faria o mesmo. Ele diz para que invoquem o nome de Baal, que ele invocaria o nome do Senhor. E isso realmente se tornou uma grande disputa. E quem respondesse por meio do fogo, esse provaria que era o verdadeiro Deus. E o povo acabou concordando. E eles clamaram pelo nome de Baal desde manhã até o meio-dia. E cantavam e dançavam em torno daquele altar que eles haviam feito, mas não havia resposta. Então, ao meio-dia, Elias começou a dizer: gritem mais alto, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Então, diante disso, os profetas de Baal e Azerá começaram a gritar ainda mais alto e também começaram a se mutilar até sangrarem com espadas e lanças, de acordo com os costumes que eles tinham. E a palavra diz que eles continuaram a profetizar em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Foi então que Elias reconstruiu o altar do Senhor. E depois de um ritual, ele orou. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água da valeta que ele havia escavado em volta do altar. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados, reconhecendo o verdadeiro Deus. Então, nesse momento, o profeta Elias ordena que prendam todos os profetas de Baal e Azerá. E assim todos foram presos. E o profeta Elias então faz com que eles desçam até o riacho de Quizon e ali elimina cada um deles. Então Elias diz ao rei Acabe o que podemos ler em 1 Reis 18, de 41 até 45. Agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Então Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. E na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa. Senão a chuva não vai deixar. E a palavra diz que em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras. E o vento começou a soprar. E uma chuva pesada começou a cair. E o rei Acabe entra no seu carro e parte de volta para Jezreel. Bom, pessoal, essa é a primeira parte da história do rei Acabe. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e comentar também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.